Estarei pregando a palavra do Senhor nesse instante, auxiliado por Sara, que vai fazer a tradução para o pessoal deficiente auditivo, Bia, Marineuza, a nossa jornalista que é responsável pelo maior número de aglomerações, né, Rafael? A Limila, que temos que cuidar dela, e os irmãos que estão também lá, operando os aparelhos, gente trabalhando lá fora, e nesse culto, durante um momento como este, o pastor não fala sozinho, ele não prega sozinho. Hoje pela manhã, nós vimos que a igreja é o resultado de todos nós. Deus abençoa o seu povo, e Ele abençoa o seu povo usando o seu próprio povo. E é por isso que, nesta noite, eu quero falar de Jesus Cristo, e usando também esse perfil, ou esse viés dos personagens. Estamos já... Eu creio que já há uns 20 domingos, desde que começamos aí a período da pandemia, nos cultos da noite, nós estamos pregando sobre a pessoa de Jesus. Cada domingo falamos de Jesus sobre um aspecto. Tá? Já falamos sobre Jesus, tá? A água da vida, Jesus, o pão da vida, Jesus, a própria vida. Domingo passado falamos sobre o olhar de Jesus, o que é o olhar de Jesus, como ele nos impacta, como ele faz a diferença. Então, cada domingo nós falamos sobre um aspecto da teologia de Jesus, do ministério de Jesus, a vida de Jesus e os milagres de Jesus. E até quando Deus permitir, nós estaremos fazendo assim. E tem sido para mim bastante edificante trazer para os irmãos essa série de mensagens sobre a pessoa de Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar de Jesus como sendo o Cordeiro de Deus. Tá? É um dos títulos que Jesus recebeu. Quando o profeta Isaías anunciou o nascimento de Jesus, ele disse que ele seria chamado de vários nomes, já adiantou lá. Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Príncipe da Paz, Pai da Eternidade, e apresentou lá alguns nomes, e nós sabemos que nós conhecemos Jesus a partir desses nomes, mas quando nós vamos estudando a Bíblia, nós vamos vendo que mais nomes são atribuídos a Jesus, mais fatos são atribuídos à personalidade de Jesus, não só ao fato dele ser Deus, o Filho de Deus encarnado, que tomou forma humana, mas ele é tudo e todos. Ele representa tudo e qualquer outra coisa que nós possamos entender a respeito de Deus, sabemos porque Jesus se revelou a nós. A expressão revelar significa tirar o véu. Tirar o véu, se mostrar, se revelar. Antigamente as fotografias precisavam ser reveladas. Então a gente tirava lá, comprava o filme, filme de um rolinho de 12 poses, 24 poses, e dava um trabalho aberto, né, Paulo? Dava um trabalho para tirar os filmes, depois as fotos, depois a gente mandava aquele rolinho para uma empresa para revelar, e às vezes a gente dava um azar tremendo, não voltava uma foto boa, queimava tudo, melava tudo, às vezes de 12 fotos a gente só aproveitava uma meia dúzia, e então revelar significa pegar alguma coisa que está debaixo do véu, escondido, que não está a olho nu, então, e trazer para que as pessoas possam ver a olho nu. Então, isso significa revelar. Então, a Bíblia Sagrada é a história da revelação. A história da revelação de Deus. Deus se revela a nós. O escritor aos Hebreus diz lá que antigamente Deus falou aos homens de muitas outras maneiras. Falou aos nossos pais através dos profetas, falou assim, através dos anjos, através de visões. Tá? E hoje, por último, ele falou a nós através do seu próprio Filho. Então ele veio tirando o véu. Aos poucos, veio se mostrando. Quando Jesus nasceu, Deus jogou o véu para trás.
Agora ele se apresenta, eis aqui, né? O Filho de Deus, Deus entre nós, o Emanuel, Deus conosco. Foi esta a palavra que o anjo orientou para animar José, para receber Maria, sim, como sua esposa, porque ela estava grávida, não fora por um ato de adultério, não, ela estava grávida por um ato do Espírito Santo, uma intervenção divina. E ele seria o salvador da humanidade. Yoshua, José, Josué, Josias, é um nome só, tá? E tem como significado o Salvador. Quando nós pensamos no nome Jesus, nós estamos pensando naquele que salva. Isso significa o nome Jesus. Tá? Então é por isso que ele recebeu muitos títulos. E para ser o Salvador, ele teve que morrer na cruz. É por isso que ele recebe então o nome o título também de Cordeiro, o Cordeiro de Deus. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 22, versículo 7, versículo 8, nós temos lá aquela experiência quando Deus manda Abraão levar Isaque e sacrificá-lo, né? E a Bíblia diz lá em Gênesis que ele vai caminhando, Isaque com o pai, era o filho, né, o filho querido, o filho da promessa, e chega um momento então que Isaque pergunta: pai, nós temos aqui tudo, nós temos a lenha, nós temos o fogo, nós temos tudo, né? Cadê o cordeiro? O senhor disse que vai sacrificar um cordeiro, e o pai então fala para o filho, né, Deus proverá, Deus proverá. E eles vão então e sobem no Monte Moriá, e lá quando eles estão lá no local, então Abraão construiu lá o altar, colocou as pedras sobre pedras, pegou a lenha, colocou a lenha, pegou o filho, amarrou o filho, colocou ele, seria o cordeiro. E quando ele então vai obedecer, a palavra de Deus diz que ele ouviu uma voz dizendo para não fazer tal coisa. E quando ele vê, havia um cordeiro amarrado, né? Amarrado no arbusto. E ali então ele foi lá, pegou aquele cordeiro, tirou o filho, colocou no lugar e sacrificou o cordeiro. É para nós um final feliz, maravilhoso, mas Deus nunca permitiria que um ser humano fosse sacrificado. Deus nunca aceitaria o sacrifício de um ser humano. Tá? É ordem de Deus, não matar, não matar. Tá? E mesmo porque o sacrifício de Isaque seria uma aberração do ponto de vista da moralidade de Deus, do ensinamento de Deus. Tá? Então foi por isso que Abraão disse: ele proverá, meu filho, fica tranquilo, Deus proverá, porque ele não vai cometer esse absurdo, eu vou obedecer, eu vou obedecer. Tá? Isaac continuou andando com o pai. E diz no texto que depois que aconteceu o sacrifício, Isaac desceu o monte com o pai. Né? Desceram juntos para casa. Então ali, nesse texto, culminando lá com o versículo 14, de Gênesis capítulo 22, nós temos essa experiência maravilhosa, extraordinária experiência. Tá? Mas veja bem, ali está sendo feita uma profecia. Ali um animalzinho está morrendo, um cordeiro está morrendo, já anunciando a morte daquele que viria depois. Aí quando a gente chega no texto que, inclusive, já lemos hoje aqui, João capítulo 1, versículo 29, né? João Batista apresenta Jesus. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o quê? O pecado do mundo. Então aquele cordeiro substituto, aquele cordeirozinho que Moisés orientou o chefe de família a matar, passar o sangue lá no portal, né, já apontava para esse cordeiro. Aquele cordeiro que substituiu Isaque na morte de Isaque, esse cordeiro apontava para esse Jesus. Agora esse é o Jesus. Ele veio para morrer pelos nossos pecados, pelos pecados da humanidade. É por isso que Jesus recebe esse título, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lá no livro de Levíticos, nós lemos hoje, nós temos a orientação cerimonial, né, dada por Deus a Moisés, do sacerdote, então, o chefe de família, ele pegaria um cordeiro, levaria lá na cidade onde o sacerdote estivesse realizando os cultos e oferecendo sacrifício, e ele oferecia aquele cordeiro para que fosse sacrificado pelos pecados dele, dos seus filhos, da sua esposa, de todo mundo. Então, aquele cordeiro era sacrificado e simbolicamente os pecados eram perdoados. Então, aquele cordeiro, não era o sangue daquele cordeiro que purificava os pecados, mas a fé desse chefe de família,
com seus filhos e com a sua esposa de que um dia o Messias viria para morrer pelos pecados da humanidade. Não era a morte do Cordeiro que purificava, era a fé de que Jesus viria, um dia viria, e Ele mesmo derramaria o seu precioso sangue por nós. Né? É interessante que isso acontece no Monte Moriá. Tá? Gênesis 22, versículos 7 e 14, nós vemos lá, Abraão indo ao Monte Moriá, e lá um cordeiro foi usado para substituir Isaque na sua morte. No segundo livro de Samuel, no capítulo 24, acontece um fato. O rei Davi mandou fazer um censo em Israel. Isso contrariou a Deus, entristeceu a Deus. O Joabe, o general dele, mas rei, o senhor já é grande demais, mas a vaidade cresceu, e ele mandou então contar a si mesmo, e a Bíblia diz que isso contrariou a Deus, e então aconteceu uma peste. Tá? Muitas pessoas começaram a morrer em decorrência daquela execução, por causa da desobediência, e Davi então se arrepende. E ele vai então, na eira de Araúna, vai lá num lugar e diz: olha, eu quero vim aqui oferecer o sacrifício, né, para que Deus perdoe os meus pecados. E Araúna ficou muito feliz, né? Pode estar aí, né? Pode pegar o que você quiser, os bois, tudo, a lenha está aí, você pode fazer o que você quiser. Não, eu não vou oferecer a Deus sacrifício que não me custe nada. Eu não vou oferecer sacrifício por causa do meu pecado com seus bens. Então eu faço questão de pagar. Quanto é que é? Já que é assim, então deu o preço, foi lá, comprou a terra, o pedaço de terra, a eira, e comprou os animais, e foi lá e ofereceu o sacrifício, e a Bíblia diz que assim que o animal foi morto, Deus perdoou os pecados daquelas pessoas. Segundo livro das Crônicas, capítulo 3, nós vemos lá o versículo 1, Salomão acertando tudo para construir o templo de Jerusalém, o belo templo, aquele templo majestoso que, né, faria história e estaria, né, para a história da humanidade como sendo o templo dedicado ao Deus, a Jeová, o Criador dos céus e da terra. Aí quando você chega lá no segundo livro das Crônicas, no capítulo 3, diz que quando Salomão começa a acertar o local, Monte Moriá, no Monte Moriá, lá na eira de Araúna. Então, veja bem, acontece aqui o que Deus está... Isso não é coincidência, irmãos. Não é coincidência. Abraão vai lá, leva o seu filho no Monte Moriá. É ali. Dali volta para casa. Aí depois Davi vai oferecer o sacrifício por causa do seu pecado vergonhoso. Vai lá no Monte Moriá, oferece o sacrifício, Deus perdoa. E agora quando Salomão vai construir o templo, vai lá, onde? No mesmo lugar, no Monte Moriá. E lá então ele constrói o templo, e esse templo foi construído para a glória de Deus. Em Lucas no capítulo 2, versículos 21, 25, até o versículo 35, nós vemos lá que Jesus é levado ao templo para o primeiro sacrifício dele. Ao oitavo dia de nascido, como consta na lei de Moisés, ele foi levado para ser circuncidado. Isso era sacrifício. Isso era o pacto feito com Deus lá com Abraão. Né? O sinal do pacto era circuncidar, cortar o prepúcio da genitália de todo menino, assim que nascesse. Então ali estava Jesus já sendo levado aonde? No templo? Monte Moriá, para o seu primeiro sacrifício. Ele foi lá, e nesse momento então, quando Simeão estava lá, aquela idosa também, Ana, estava lá, e Simeão então pega o menino e diz: Senhor, agora pode despedir o teu servo em paz, porque os meus olhos já contemplaram a tua salvação. A salvação de Deus chegou até nós. Agora esse velho pode morrer em paz. E ele vira para Maria e diz: uma espada vai traspassar o seu coração.
está anunciando, profetizando o segundo sacrifício daquele menino. O primeiro acontecia ali na circuncisão, mas ele que ia salvar a humanidade, o que aconteceria com ele mais na frente, traspassaria como uma espada o coração de Maria, aquela mãe, e por certo naquele momento isso doeu muito nela. Assim como aqueles homens, aqueles reis magos que foram levar os presentes, né, para Maria, no dia de Natal sempre tem aquelas encenações, e cada rei leva um presente. Um levou o ouro, e com esse presente ele estava dizendo, esse menino não é um menino qualquer. A gente não dá ouro de presente para qualquer criança que nasce, não é verdade? Esse menino nasceu para reinar. Ele vai ser o nosso rei. Herodes, quando soube disso, ficou empolvorosa, mandou matar o menino, né? Esse menino nasceu para reinar. Ouro e que mais? Incenso. Incenso era uma resina aromática que era usada para fazer como é que é? Incenso lá no templo, para oferecer lá aquele incenso aromático, sacrifício no templo. Então se queimava no incensário, colocava-se aquela especiaria. Então quando esse rei chegou e ofereceu a Maria também incenso, esse menino não veio só para reinar não, ele vai ser o nosso sacerdote. Ele vai ser o nosso sacerdote, ele vai se oferecer em sacrifício por nós. Maria recebeu, José recebeu, né? Mas o outro chega, qual foi o terceiro presente? Mirra, ouro, incenso e mirra. Mirra não era um presente para aquela hora, porque a mirra era também uma resina aromática que era usada para embalsamar os corpos, embalsamar os mortos. Então, quando o primeiro rei disse, esse menino nasceu para reinar, glória a Deus, nosso rei. O primeiro desse menino vai ser o sacerdote, ele vai ser o nosso sumo sacerdote, ele vai ser o mediador entre nós e Deus. Sacerdote é pontifex em latim, construtor de pontes. Ele veio construir uma ponte entre o homem pecador, perdido no mundo, e Deus santo, totalmente santo. Ele vai ser o nosso pontifex, o nosso construtor de pontes. Aí chega o terceiro e oferece mirra. Isso cortou o coração de Maria. Isso entristeceu Maria, entristeceu José. Eu tenho certeza disso. E com esse presente, esse menino já nasceu com os dias contados. Ele já nasceu com os dias contados. É verdade. Ele já nasceu e já estou aqui, simbolicamente, estou oferecendo isso aqui para ungir o corpo dele quando ele morrer. Quando ele morrer. Então nós vemos aí que essas profecias vão ligando a pessoa de Jesus, vai esclarecendo, vai anunciando as pessoas que estão ali em volta, né, a respeito do ministério de Jesus. Ministério de Jesus. Lucas capítulo 2, versículo 46, versículo 49, a Bíblia diz que Jesus, já com 12 anos de idade, ele volta ao templo para fazer o quê? Cuidar das coisas do meu Pai. Vocês lembram, quando foi lá adorar com Maria e tal, a família volta e acharam que ele estava com os parentes mais na frente, procuraram, andaram, não estava, voltaram. Chegaram lá, ele está no meio dos doutores no templo, discutindo com eles, respondendo perguntas. E Maria então chega e repreende, né? Nós estamos te procurando, você deixou a gente aflito. E assim, né? Importa-me cuidar das coisas do meu Pai. Aonde? No templo, no Monte Moriá, lugar em que o Cordeiro foi sacrificado pela primeira vez, cerca de 1880, 3.000 anos antes, em Abraão. Davi, 1.000 anos depois, antes de Jesus. Agora, 1.000 anos depois de Davi, novo sacrifício acontece no Moriá. E assim a história da revelação, ela vai se desenrolando, e nós vamos vendo que Deus é maravilhoso. Aí quando Maria e José acham o menino e ouvem ele falar, eu estou aqui para cuidar das coisas do meu pai, diz o texto que eles agora saíram do templo e caminharam juntos para casa. Está lá em Lucas, pode ler lá. Caminharam juntos para casa, assim como Abraão e Isaac desceram o Monte Moriá e caminharam juntos para casa, a profecia se cumpre ipsiliteri, né? Totalmente do jeito que foi profetizado lá. Milênios antes, Maria, José e o menino,
eles caminham de volta para casa. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29. Em Gênesis capítulo 22, versículo 13, Isaac é salvo por um cordeiro substituto. Ele é salvo por um cordeiro substituto. Em Êxodo capítulo 12, versículo 5, um cordeiro sem defeito deveria ser morto para a festa da Páscoa. Isso já profetizando, né? Teria que ser, por que um animal perfeito, sem defeito? Deus não tem nada a ver, irmãos, com animais aleijados. Né? O que Deus está dizendo é que um homem perfeito, sem pecado, totalmente justo, viria e morreria pelos pecados da humanidade. É só por isso. É só por isso. Tá? Agora, eu ouvi algo esses dias que me encantou. Me encantou. Também teria sido um cuidado de Deus para com os animais defeituosos fisicamente. Seria uma das maneiras de Deus preservar os enfermos e os que tivessem defeito físico. Deus é zeloso demais, irmãos. Deus cuida de tudo e de todos. Nada se furta ao olhar de Deus e nem do planejamento de Deus. Eu estou lendo agora, estou fazendo um estudo no Evangelho de Marcos, de Mateus. Tá? Versículo por versículo, terminei de ler a Bíblia. Esse negócio de quarentena, isso é uma maravilha, irmãos, para quem precisa de tempo para ler, né? Então agora estou lendo o comentário, versículo por versículo. E eu me deparei com uma afirmação essa semana a respeito de Jesus. A genealogia de Jesus. E na genealogia de Jesus nós vemos 5 mulheres. 5 mulheres que não deveriam estar lá os seus nomes. Seus nomes não deveriam estar lá. Por quê? De acordo com a cultura judaica, mulher não entra em genealogia. Só os nomes dos patriarcas. Tá? Então é o nome do pai. Fulano, gerou fulano, gerou fulano, vai até lá. Então, a cultura judaica, somente os nomes dos homens. Mas, um caso muito específico, e uma maneira de Deus revelar algo muito importante para nós, 5 nomes de mulheres entram na genealogia de Jesus. Ruth, uma moabita, nem era de Israel, uma estrangeira, entra na genealogia de Jesus. Raabe, uma prostituta, entra na genealogia de Jesus. Tamar foi usada como prostituta por Judá, entra na genealogia de Jesus. Batseba, aquela mulher de quem Davi teve um filho num ato de adultério, entra para a genealogia de Jesus. Mulheres de fama duvidosa entraram para a genealogia de Jesus. Maria entra para a genealogia de Jesus. E que quer que vocês queiram ou não, no momento em que ela, noiva, se apresentou grávida, passou a ser também uma jovem de moral duvidosa. Concorda comigo? Não era casada. José tentou até amenizar as coisas, separar sem que as pessoas soubessem, porque senão seria apedrejada. Entra para a genealogia de Jesus. Mas não só as mulheres. Esses nomes estão lá, irmãos, para vocês e para que eu e vocês pudéssemos entender o seguinte: Jesus é o Salvador de todos. Entre os homens, os reis, os grandes homens das patriarcas, da família messiânica, nós temos nomes que eu não gostaria de tê-los como parentes, nem vizinhos. Dentre os reis, a genealogia davídica, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Né? Nós temos um Zedequias, nós temos um Jeconias, nós temos um Manassés, 55 anos no reino, o pior rei que passou em Israel. Fazem parte da família de Jesus. Sabe o que isso quer dizer? É que Jesus morreu por todos nós. Do lado de cá, a raça humana, não há um justo sequer.
Todos nós estamos na relação dos adúlteros, das prostitutas, de toda a gama de pecadores e pecados para o nosso lado. Então Jesus é o Cordeiro de Deus, porque Ele, imaculado, perfeito, santo, justo, totalmente bom, Ele deu a sua vida por nós. Então, por isso que Ele é o Salvador da raça humana. É por isso. Nós muitas vezes somos refinados em julgar as pessoas e os pecadores, e classificar as pessoas que deveriam estar com a gente e as que não deveriam estar com a gente. Mas Deus não. Deus olha a todos, indistintamente com o mesmo olhar. E quando Ele perdoa a todos com o mesmo sangue, o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus. Eu gostaria que vocês entendessem isso. Isaías capítulo 53, versículo 7, o profeta lá, ele vem e anuncia, né, que Jesus foi como um cordeiro mudo ao matadouro, obediente, submisso, não abriu a sua boca para reclamar. Atos capítulo 8, versículo 29 a 35, Lucas escreve sobre Jesus como o cordeiro, né, substituto que salva. Substituto que salva. É uma leitura maravilhosa, faça essa leitura. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 18, versículo 19, versículo 21 também, ele fala sobre o Cordeiro que morreu e ressuscitou. Ele morreu e ressuscitou dentre os mortos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, todo o capítulo dedicado à ressurreição do Senhor Jesus, versículo 3, ele fala sobre o Cordeiro, é Cristo. Esse Cordeiro é Cristo. É o Cristo, esse que morreu na cruz pelos pecados da humanidade. Creiam nele, recebam ele como seu Salvador, porque ele é o nosso sacrifício. Gálatas capítulo 1, verso 45, ele se ofereceu em sacrifício por nós. Esse Jesus, esse Cordeiro, ele se ofereceu em sacrifício por mim. Não foi só pela humanidade, não, ofereceu-se em sacrifício por todos nós, Aí Hebreus capítulo 1, versículo 3 diz, e esse Cordeiro agora está no céu, à direita do Pai, sentado no trono, reina com Ele. Apocalipse capítulo 22, versículo 3, diz lá que no final do... Apocalipse é final, fim de tudo. Capítulo 22 é o último da Bíblia, né? Eis que na cidade não tem mais, né? Não precisa de iluminação, não precisa de nada, porque Deus está lá. E na porta da cidade está um trono, onde Deus, o Senhor e o Cordeiro estão sentados e vão julgar todos os salvos, vão reinar sobre todos os salvos. O Cordeiro vai reinar para todo sempre. Isso é maravilhoso. Hebreus capítulo 9, versículo 28. O Cordeiro que morreu, um dia voltará para buscar a sua igreja. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 2, ele é o Salvador de todo o mundo, do ponto de vista de toda a humanidade. Ele salva até os chineses. Você acredita nisso? Glória a Deus por isso, irmãos. Os chineses são nossos irmãos. Há uma igreja de Cristo na China tão grande que vocês não podem nem imaginar o quanto Deus está sendo glorificado por verdadeiros cristãos na China. Tá? A igreja evangélica na China é maior do que vocês imaginam. Muito maior do que vocês imaginam. Né? Sabe por quê? Porque Jesus Cristo morreu por eles. Jesus morreu por nós. Jesus morreu por toda a humanidade. E é por isso, então, que na primeira carta de João diz, o Salvador é o Salvador do mundo. E é um Salvador para o mundo. Quantos aqui já estão incluídos nesse mundo todo que foi alcançado por Jesus? Eu gostaria que você pensasse nisso. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Já tirou o seu pecado. Você já entregou a sua vida, você já confessou o seu pecado a Ele. Eu gostaria que você pensasse nisso. João capítulo 1, versículo 12, diz lá que todo aquele que crê nele será salvo. Todo aquele que crê nele será chamado filho de Deus. Será chamado filho de Deus. Então, se você crê, se converte a Jesus Cristo, você será chamado filho de Deus. Mas a
todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aí ele coloca 2 pontos: aos que creem no seu nome. Aos que creem nos seus nomes. Então, os filhos de Deus são aqueles que creem no nome de Jesus Cristo. Creia nisso. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se Deus permitir, domingo que vem estaremos aqui falando ainda mais a respeito de Jesus. Ainda não escolhi qual vai ser a temática, mas o Senhor Jesus vai ser o centro da nossa reflexão e das nossas preocupações durante toda essa semana. Eu gostaria que você confiasse nesse Jesus. Nós vamos cantar o hino 123 do Cantor Cristão. Venham para cá, pessoal da música, né? Mas eu gostaria que você estivesse orando pelo nosso povo, orando por nossa família, orando por nossa igreja. E eu gostaria que vocês firmassem a fé em Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus. Você não precisa ir no Monte Moriá para adorar lá, porque ele já foi. E quando Jesus foi, nele se cumpriram todas as profecias. Então agora, onde nós estamos, seja dentro de um templo, ou dentro de uma sala, diante de um aparelho de televisão, ou diante da telinha de um celular, todos nós estamos sendo abençoados e visitados por Jesus Cristo, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos cantar? Seja bendito o Cordeiro. Vocês que estão aqui, vamos ficar em pé, hein? Vamos ficar em pé para cantar. Olha, vocês que a letra vai estar lá, quem estiver com o celular ligado aí, vamos acompanhar, vamos cantar.
Amém? Ensino é lindo, 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 lindo. Querido Pai, obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque o Teu Filho Jesus se ofereceu em sacrifício por nós. E agora, Senhor, nós queremos Te servir, fazer a Tua vontade. Cremos em Cristo Jesus como nosso Salvador. E cremos, ó Deus, que agora a presença do Teu Espírito Santo nos capacita e nos habilita a sermos Teus filhos. Queremos andar como filhos da luz. Queremos andar, ó Deus, como servos de Jesus. Queremos fazer a Tua vontade. Entregamos nas Tuas mãos, ó Deus, as pessoas que estão enfermas, o nosso país, essa semana que está começando hoje. Orienta, Senhor, o nosso povo, e que recebamos, ó Deus, essa semana notícias melhores a respeito da pandemia. Visita os Teus filhos, sustenta a Tua igreja, conforta os Teus servos, em nome de Jesus nós Te pedimos isso, Pai. Amém, Senhor. Amém.